Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de julho de 2020. Do vírus do individualismo à vacina da solidariedade. Na revista Missões junho-julho-agosto 2020, Alfredo J. Gonçalves, vice-presidente do Serviço de Proteção ao Migrante SPM, Rio de Janeiro, escreve que nos últimos meses, a questão social e seus desafios mudaram nossas experiências e comportamentos em todo o mundo. A pandemia da Covid-19, com um rastro macabro de infectados, mortos e famílias enlutadas, mexeu de maneira profunda com o nosso modo de ser e de se relacionar. Não é verdade que estamos todos no mesmo barco, como dizem alguns, mas estamos todos na mesma tempestade, afirmam outros. Uma minoria rica e poderosa, com seus iates luxuosos, tem condições de driblar a doença, ou então consegue acesso fácil aos sistemas de saúde mais sofisticados. Para os pobres excluídos, os invisíveis e descartáveis, os migrantes indocumentados, as coisas são bem diversas. Tanto que acabaram ganhando estridente visibilidade na busca desesperada pelo auxílio emergencial dos magros R$600. Entre estes últimos que o vírus se revela mais agressivo e letal. A própria exigência de quarentena chega a ser um luxo de quem possui boa casa, quarto individual e banheiro privado, comodidades que estão longe das periferias, dos cortiços e das favelas. Se em tempos normais o sistema capitalista de produção-consumo acumula, simultaneamente, renda e riqueza de um lado, e exclusão social de outro, tudo se agrava com a epidemia e a crise. Mais do que nunca prevalece o vírus de um individualismo exacerbado, não obstante os numerosos gestos de solidariedade popular, como veremos. A metáfora da máscara desmascara e escancara a gritante assimetria social, com suas desigualdades abissais em níveis nacional e internacional. Solidariedade e o novo normal. Tropeçamos aqui com uma das expressões mais utilizadas recentemente pela mídia e pelas autoridades. Que significa, na verdade, o novo normal da pós-pandemia. Talvez superar o vírus do individualismo pela vacina da solidariedade. Num jogo de palavras que só é possível em inglês, alguns estudiosos entendem que, na formulação de uma ordem mundial recriada, far-se-á necessário rever de forma séria, ousada e profunda a relação da economia globalizada com os 3 Ps: Profit, People and Planet em português, lucro, pessoas e planeta. Em primeiro lugar, o lucro profit. O ganho pelo ganho pode manter como motor primordial da política econômica. Desde os primeiros documentos, o ESI denuncia essa aberração, anunciando em lugar dela a primazia do trabalho sobre o capital, ao lado da função social de toda a propriedade privada. Na carta encíclica Popularum Progressio 1967, publicada por Paulo VI, lê-se que não basta o crescimento por si só. Ele não garante o desenvolvimento integral. A isso deve associar-se uma justa e equânime distribuição dos resultados do trabalho conjunto. Depois, as pessoas people. Os filhos e filhas de Deus deverão ser protagonistas e destinatários de todo o ensinamento da Igreja. Em primeiro lugar, vem sempre a condição social de cada família, bem como a dignidade de cada ser humano. Uma atenção particular deverá ser reservada àqueles que têm sua vida mais precária e ameaçada. Atenção essa que representa o eixo central dos documentos finais publicados após as respectivas Assembleias do Episcopado da América Latina e Caribe, Medellín 1968, Puebla 1979, Santo Domingo 1992, Aparecida 2007. Por fim, o planeta Planet. A exploração predatória comanda a economia globalizada, especialmente a partir da Revolução Industrial, no decorrer dos séculos XX.
daí a derrubada das florestas, a devastação e desertificação do solo, a contaminação das águas, mar, lagos e rios, a destruição progressiva dos distintos ecossistemas e do meio ambiente, o derretimento das geleiras e o aquecimento global. Combinados, todos esses fatores agravam as catástrofes extremas, gerando os novos refugiados climáticos que já se contam aos milhões. A carta encíclica Laudato Si 2015, publicada pelo Papa Francisco, traz o apelo e o desafio superar a globalização da indiferença e a economia que exclui, descarta e mata pela cultura da acolhida, do encontro, do diálogo e da solidariedade. Quando Alfredo J. Gonçalves fala sobre a necessidade de rever de forma séria, ousada e profunda a relação da economia globalizada com os 3 Ps, Profit, People and Planet em português, lucro, pessoas e planeta, ele está se referindo ao fato que o coronavírus veio para apressar a transformação do planeta para mundo de regeneração, conforme esclarece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, com mensagem do Espírito Santo Agostinho. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem do seu seio. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação.
Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem do seu seio. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.